Boa tarde. Que todos possamos aproveitar estes momentos, externando um pouco da nossa gratidão possível a essa sublime contribuição de Deus à Terra, a todos nós, que é a doutrina espírita, porquanto nos esclarece acerca de quem realmente somos, do significado da vida e de como aplicar tudo aquilo que experienciamos em prol do nosso desenvolvimento, de um equilíbrio de saúde, de dignidade. Essa é a proposta da doutrina dos espíritos. Falar sobre o Cristo, trazer a temática de Jesus, é sempre algo que nos mobiliza e muito. Sentimos que uma espécie de responsabilidade redobrada surge dentro de nós. E, portanto, o cuidado e o zelo, e até a forma como devemos abordar tudo que envolve Jesus, nos é de extrema responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, algo que nos conforta muito, porquanto, ao nos depararmos com os ideais de um ser espiritual de tamanha magnitude, ninguém, absolutamente ninguém, até aqueles que podem ser considerados como duros, brutos, insensíveis, de alguma forma experimentam essa grandeza espiritual. E não é à toa o Cristo Jesus, tirado daquele ponto de vista tão somente contemplativo, místico, é um ser que vem para educar em seu princípio missionário. Esse Cristo chamado Jesus vem trazer para uma coletividade de espíritos toda uma diretriz no sentido de que nós, esta coletividade, possamos imprimir às nossas vidas um segmento contínuo de progresso. Porque o progresso é uma lei, e não apenas uma qualquer lei, mas ela é uma lei de Deus. Ela é um determinismo divino. Não há um sequer ser em todos os quadrantes do universo que não esteja submetido a estas leis divinas. E estas leis divinas, à luz da doutrina espírita, elas se repartem, elas se subdividem, elas vertem em dois eixos, em duas partes. São aquelas que têm a conotação física e de aplicação quase que exclusivamente ou na totalidade às dimensões materiais, ao chamado elemento material. E as leis morais que determinam como a vida vai e deve se organizar pelo infinito, exatamente nessa proposta de progressão contínua. E é por isso que estes seres, chamados espíritos crísticos, do qual Jesus é um destes, que no nosso orbe, no nosso sistema, veio exatamente como o grande missionário, a fim de fazer essa organização a partir dos elementos primários do universo. A disponibilidade de Deus que coloca nas mãos destes seres iluminados uma porção, uma fatia, um quantum do fluido primário material, a fim de que destas mãos possam surgir inúmeras moradas na conta de abrigar e de acolher a vida. E não é à toa que o evangelista João vai colocar lá no seu evangelho, a partir do capítulo 14, uma fala que fica significativamente posta para toda a humanidade. E João assinala, ele registra um pensamento de Jesus naquela época em que estava com aqueles discípulos mais íntimos, os chamados apóstolos.
próximo ao processo do Calvário, aonde Jesus já estava sinalizando a sua volta para as casas gloriosas do infinito das suas construções. E ele, vendo que aqueles apóstolos, aqueles discípulos, se faziam entristecidos em função dessa partida iminente do Mestre, Jesus começa a, de alguma forma, insuflar a esperança nos corações daquelas pessoas e de todos nós, porquanto há uma sensação, muitas vezes, de vazio, de perdição, quando algo que entendemos ou interpretamos, quando sendo indevido, quando sendo desconfortável, do ponto de vista emocional, nos sentimos muitas vezes rebaixados, diminuídos, nos sentimos órfãos. E é aí que Jesus vem e traz aquela fala poética, esperançosa. Que não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Porquanto, se assim não fosse, eu já vô-lo teria dito. Eu me vim para preparar-vos um lugar, e volto. E adiante, enquanto esse lugar já estiver preparado, eu vos retirarei para mim. Vós que são meus e que são do Pai. É a segurança que Jesus nos traz, nos mostrando que nos diversos orbes do universo não há sequer um que esteja apenas do ponto de vista da contemplação. Não obstante, olhamos para o céu, sobretudo numa noite escura, e vemos as belezas das estrelas. Vemos a lua, esse astro tão próximo de nós, na época que ela está cheia, refletindo a luminosidade do sol, que encanta os corações apaixonados. Quantos aqui já não iniciaram uma carreira de agrupamento social pelas bênçãos destas maravilhas universais? Mas, a parte desta visão poética, há uma visão funcional. E, num dado momento, já falamos isso algumas vezes aqui, numa reunião mediúnica em que se era colocado algumas temáticas importantes não apenas para o andamento e a consolidação dos trabalhos do Jefa, particularmente, mas espíritos de alta ordem traziam-nos mensagens a fim de que as dificuldades naturais do enfrentamento dos desafios que nos chamam ao crescimento fazem parte, e aqui e acolá nos desanimam. E um destes espíritos trouxe uma grande verdade funcional. Virou-se para este pequeno grupo em que estávamos ali na mediúnica, não é, tia Euze? E ele disse assim: meus filhos, o universo inteiro se move por necessidades. Cada um de nós, em qualquer que seja o momento de nossas vidas, em qualquer ambiente que estejamos, estamos ali, acolá, agora, alhures, já estivemos por necessidade. Essa necessidade que nem sempre nos é visível, nos é tangível, nos é concreta. Portanto, esse desafio contínuo de educação, não apenas no sentido formal da aquisição de conhecimentos, que vão nos propiciar esse ou aquele tipo de profissão, uma elaboração melhor dos quesitos intelectuais, vocabulário, construção de pensamentos, de cadência lógica e tantos outros elementos cognitivos que nos caracterizam como espíritos em evolução. Portanto, a educação que vem do âmago, essa educação que o Cristo Jesus trouxe para disseminar para o nosso progresso, ela é ainda anterior a tudo isso. Ele vai nos convidar a entendermos as coisas do mundo e a nós mesmos diante, primeiramente, da ótica moral. É a educação moral, a educação espiritual, que a doutrina espírita coloca como sendo o objetivo principal de todos nós em qualquer orbe que estejamos, seja a Terra, seja Marte,
seja Saturno, seja Júpiter, seja Sedna, seja o planeta P328 na constelação de Andrômeda, de um braço chamado braço de Sírius, e tantos destes outros orbes que as ciências vão aos poucos descobrindo, mas que no fundo, são criações de seres iluminados como um Cristo. No nosso caso, esse Cristo chamado Jesus. Portanto, na doutrina espírita, nós vamos observar lá em O Livro dos Espíritos, na questão 35, a resposta dos benfeitores espirituais, dizendo que Deus povoou de seres vivos todos os mundos, e estes concorrendo para o objetivo final da providência. Portanto, eles quiseram dizer que o ser de suprema inteligência, por nós denominado de Deus, tem um propósito para todas as suas criaturas que somos nós. É concorrer para o objetivo final da providência, que é disseminar a vida no formato em que ela vai se apresentando pouco a pouco ao longo das eras para atingir necessidades. Necessidades que são uma harmonia de todo o universo, guiado e normatizado por estas leis chamadas leis divinas, que são eminências do Senhor Supremo da vida. E, portanto, na medida em que vamos nos desenvolvendo, desde o início, enquanto princípio espiritual, até os seres mais angelicais, crísticos, vamos precisando estar sempre nesse contato. É a chamada dualidade universal, espírito e matéria. E para tal, é necessário a construção, a formação e a formatação de orbes, que são as chamadas casas, as moradas na linguagem de João Evangelista. É assim que um destes paradigmas vão nortear toda esta fala de hoje, e que especialmente nos foi solicitado para que abordássemos a importância e o grande respeito que todos nós, sobretudo os espíritas, que já têm o conhecimento e a sapiência dos processos de reencarnação e de toda a serventia colocada ao nosso dispor pelo ser sublime da vida, para que tenhamos esta consciência de passarmos a ter uma educação no cuidado de uma destas casas que serve às nossas necessidades. Que casa é essa que falamos? O nosso planeta, a Terra, que nunca foi tão maltratada, que nunca foi tão desvalorizada em virtude das nossas imperfeições. As diferentes moradas são mundos que circulam o espaço infinito e que oferecem aos espíritos que neles encarnam os orbes correspondentes aos adiantamentos dos mesmos espíritos. Então, amigos, podemos dizer que entre nós, aqueles que não são missionários, ou seja, no sentido mais profundo e mais estrito da palavra, missionários que, nesse momento, queremos significar espíritos evoluídos, que não necessitariam mais estar passando por determinados desafios e dificuldades em função do seu grau evolutivo. Vêm à Terra reencarnar exatamente para mostrar-nos inúmeros processos e inúmeros instrumentos de educação espiritual, educação moral. Foi assim Francisco de Assis, foi assim nosso querido Chico Xavier e alguns desses lumens que tiveram pleno respeito não apenas com o próximo, mais próximo, mas também com todo este arsenal de disponibilidade que a natureza nos oferece. E que, repetimos, está sendo tão mal baratada, tão mal utilizada por cada um de nós.
E para isso, vamos nos posicionar um pouco na cronologia em eventos significativos que podem fazer com que a gente entenda a importância e a grande soma e a grande complexidade de eventos que foram realizados para que nós estivéssemos aqui, agora, neste exato momento, da forma como estamos. E as coisas começam há cerca de 4,57 bilhões de anos atrás. 4,6 bilhões, quase dizendo. Em que uma comunidade de seres angélicos e perfeitos se reuniram em torno da chamada nebulosa solar, que é um conjunto de gases e poeira radioativas, espaciais e siderais. À luz da doutrina espírita, diríamos que já é um trabalho feito por esses grandes arquitetos espirituais, a fim de ir trabalhando o fluido cósmico universal para que, no futuro do tempo, viesse a se tornar uma casa como essa nossa, sólida, concreta, diante de várias derivações deste fluido que é tão etéreo, invisível e rarefeito aos nossos parcos sentidos ainda, dado o grau de evolução pequenina que ainda estamos. Mas para estes seres crísticos, ali está presente o grande plasma divino, a fim de que ele pudesse, aspas, modelar e trabalhar todo um sistema planetário guiado por uma estrela de quinta grandeza, conhecida por nós e batizada como sendo o Sol. Portanto, nas proximidades daquilo que viria a ser, um tempo depois, o orbe terrestre se reuniu pela primeira vez, Jesus e outros grandes missionários, para delegar e para ali colocar as bases cósmicas destas moradas. A seguir, cerca de 300 milhões de anos depois de uma porção fluídica dessa estrela que se condensou, começou a surgir todo um sistema orbital formado destes planetas que hoje giram em órbitas elípticas ao redor do nosso Sol. Mercúrio, Marte, Terra, Vênus, etc. E das mãos augustas do Cristo, iniciou-se a formação, a partir destas rochas e destes aglomerados de poeiras, de detritos espaciais, que foram se condensando, se aglutinando através das forças comunais, cósmicas. Entre as principais, destaca-se a gravidade. E foi assim que foi a primeira vez em que o Cristo Jesus esteve aqui nas redondezas do que hoje é a nossa Terra. E a segunda, quando ele mesmo, o próprio Mestre, preparou a sua vinda há pouco mais de 2000 anos atrás, numa necessidade para nós, ainda desorganizados do ponto de vista moral e nas relações que temos uns com os outros, porém já espíritos desenvolvidos que transitamos desde há 4,5 bilhões de anos atrás. É um número tão grande que, na nossa consciência objetiva, é difícil de captarmos. É difícil traduzirmos essa cognição em sentimentos. Mas é importante que nós nos deparemos com essas grandezas para entender que das mãos deste sublime arquiteto houve e há e continuará havendo ainda por um bom tempo uma necessidade premente que não é mais a dele, porque ele já atingiu um nível em que a sua morada são todas as moradas do universo. Porque nesta ordem de espíritos crísticos, espíritos puros, espíritos perfeitos, a casa do Pai é um infinito universo. E por deslocamento de propriedades que só atingiremos quando chegarmos nessa condição, eles podem rapidamente se locomover ao infinito.
Portanto, no périplo das diversas eras da nossa Terra, houve essa aglomeração de poeira e rochas cósmicas através da gravitação. E depois veio formar esta grande massa incandescente de magma líquido, cuja temperatura excedia aos 12 milhões de graus Celsius. É algo que a gente não tem nem condições de imaginar, não é verdade? Então, um oceano contínuo de lava era a imagem predominante da nossa Terra. E há 4,5 bilhões de anos vai havendo a famosa condensação, porque o cosmos, ele é frio, ele é gelado da temperatura absoluta que nós temos como referência. E, portanto, começou a haver uma condensação da crosta e a Terra foi se resfriando a uma média de 80 graus por cada milhão de anos. Isso é uma coisa que eu não sei dizer por sentido, mas eu sei que é assim. Então, além disso, passou a haver uma chuva contínua de meteoros, que são esses pequenos asteroides que trouxeram para aquela Terra primitiva informação, os minerais, as primeiras substâncias, os chamados metalóides, que foram sendo construídos e, sobretudo, alguns começaram a se destacar e puderam dar uma ordenação química à Terra que estava ainda num processo um tanto estéril. O enxofre, o hidrogênio, o nitrogênio, o hélio e, sobretudo, o carbono foram desses elementos que vieram migrando através desses asteroides. Num processo contínuo e ininterrupto, até hoje ainda caem asteroides na Terra, graças aos céus pequenos e vão se desmanchando na atmosfera. Senão a gente estava fritinho da Silva, igual o ovo que eu tento, vez por outra, fazer. É verdade, vocês estão rindo, mas é verdade, era um desencarne em massa. Como já aconteceu com outros espécimes vivos da Terra no período Jurássico, Triássico. Vocês pensam que dinossauro é só negócio da Disney, filme? Não é não, eles existiram de fato e foram extintos por estes cataclismas gigantescos que modificaram a superfície terrestre para que pudesse haver a vida na formação que é hoje, num processo contínuo de progresso, porque é lei de Deus. E ali nesses asteroides, minúsculos cristais de substâncias salinas vieram chegando, entre eles, oxigênio e hidrogênio. O bom aluno de química aqui vai saber qual é a constituição daquilo que é mais abundante em nosso planeta nos dias de hoje. Qual é? Eita, que saudade do Enem. Hidrogênio e a outra substância que forma a famosa molécula do H2O. Por falar nisso, oxigênio. Você já tem um voucher para nosso lar. Portanto, amigos, esta chuva de meteoros veio trazendo esses elementos que, em conjunto com o resfriamento da crosta terrestre, foram formando imensos lagos de água. Pelo acúmulo exatamente dessas substâncias que vieram em números extraordinários, incontáveis. E é assim que vai se iniciando o processo de preparação para a vida. A rotação da Terra era tão forte e tão rápida que nós víamos o Sol nascer e se pôr naquela época. Hoje, na nossa cronologia, em termos de 3 horas. Um dia duraria 3 horas. Há cerca de 3,8 bilhões de anos. As marés e os grandes oceanos que já estavam formados geravam coisas catastróficas, de fazer inveja a esses diretores que fazem esses filmes de catástrofes aí. Esse povo não sabe o que é de fato uma catástrofe, que varriam e não permitiam sequer a formação e a separação dos continentes como hoje nós temos na Terra. E, portanto, cada poça que nós temos hoje, cada lago, cada água dos rios,
Cada pingo que existe no oceano ou num canal fétido como esse é obra da construção das mãos de espíritos superiores de bilhões e bilhões de anos. Por si só, esse fato já deveria fazer ecoar em nós um respeito que ainda não temos por esta dádiva chamada Mãe Natureza, que literalmente é uma mãe. Porque a mãe tem esse traço de alimentar a cria. E nós que somos crias de Deus, temos nestas casas, nestas moradas, a mãe escola, a mãe clínica, a mãe educativa. E nós fazemos mau uso quando, nas nossas práticas egoísticas, nos nossos comportamentos orgulhosos, estamos a prejudicar aqui e ali, de alguma forma, ou estamos pensando com pensamentos ainda tão materialistas que desrespeitam a ordem natural das coisas e que fazem com que nós exageremos no exercício e na outorga de Deus de aplicarmos uma das suas leis, que é a lei de destruição, mas que está em paralelo equilíbrio e é inseparável e indissociável de outras leis também divinas, como a lei de conservação e a lei de preservação. Portanto, é o desequilíbrio da outorga do livre-arbítrio que nos causa o mal. E quando nós vamos percebendo este mal que se espraia desde o início dos tempos entre nós, seres de consciência, de pensamento, de sentimentos e de comportamentos, nós vamos verificando que muito pior ainda é o nosso trato com as coisas que não falam, não andam, mas que nos servem e que deveriam receber o mesmo respeito. Tudo isso, amigos, vem de muitos bilhões de anos, como dizíamos, o surgimento das primeiras partes sólidas do nosso planeta, as ilhas vulcânicas, ainda imersas em altas temperaturas e incapazes de abrigar a vida como ela deveria se fazer. E aí, pedimos emprestado uma fala do Espírito Emmanuel num livro extraordinário, que convidamos a todos para buscá-lo e lê-lo de maneira atenta e profunda, porque ela nos mostra muito de nós mesmos, do longo percurso que estamos fazendo, desde nossa criação ou desde a nossa estada na Terra, que muitos de nós não estamos na Terra desde as épocas primitivas, ainda no formato do Australopithecus, que é o primeiro hominídeo que surgiu na face terrena. Não, alguns de nós somos espíritos que viemos depois, já no andamento da Terra. Nesse design mais bonitinho que nós temos hoje, na verdade, nossos braços subiram um pouco, não se arrastam mais no chão. Vocês, mulheres, não têm mais barba, não têm pelos. Não é como nós, os trogloditas, ainda. Precisamos de aparelhos para parecermos mais humanos. Não é verdade? Então, é esta dádiva de Deus do progresso que vai melhorando, inclusive do ponto de vista estético, a nossa própria beleza. Eu vou confessar a vocês uma coisa muito interessante. Uma ocasião, eu tive um sonho, né? Todo mundo tem sonho. Quem não tiver, procure se entender melhor, procure profissionais, porque algum problema está tendo. Aí, eu tive um sonho que era exatamente nessa época da pré-história. E eu me deparava num espelho e eu me via um homem de Neandertal. Podem rir, não tem problema. Eu acordei desesperado. Porque eu disse, agora está ruim a situação para mim. Quem de fato eu sou? Aí me belisquei. Alguém ouviu o meu grito, então eu estou encarnado ainda. Segundo ponto. Agora, qual dos dois eu sou? Eu não estou brincando, vocês pensam que eu estou brincando, mas é sério, gente. Graças a Deus tinha uma doutrina espírita na minha vida já. Porque rapidamente eu pude entender, eu sou ainda aquele cara de bilhões de anos, mas eu já sou também o Rui de hoje.
Aí eu, fui trabalhar feliz. Senão eu ficava lá para o resto da vida. Então, essa consciência que aos poucos precisamos despertar de quem de fato somos, ao longo dos tempos, que precisamos ter estagiado lá nos reinos primitivos, nos seres primitivos, ainda enquanto não se tinha a vida, ou seja, o chamado reino mineral, porque ali o princípio espiritual vai transitar, a fim de aprender sobre mecanismos involuntários, os chamados automatismos, que constituem as nossas células, que, querendo ou não, são feitas de substâncias minerais, para nos servir como espírito. Este corpo é feito de quê? Hidrogênio, oxigênio, carbono, enxofre, molibdênio, selênio e tantos reinos da vida aí. E que são organizados sem a gente precisar ficar dando comando. Ok, 5-hidroxila de triptofanol gere a enzima do triptofano para que eu possa ter um bom humor. Isso não é, a gente não faz mais isso. Isso está no automatismo da neurofisiologia, mas que é um aprendizado de bilhões e bilhões de anos atrás. Ao longo desta trajetória, nós vamos evoluindo e desenvolvendo novas capacidades, novas habilidades, em função do avanço que não é só biológico, cosmogônico, é sobretudo um avanço espiritual. E é por isso que um Cristo da ordem de Jesus vem para nortear como nós devemos usar este ambiente para os propósitos reais do Espírito. E lá no Sermão do Monte, a inesquecível carta de amor de Jesus para toda a humanidade. O segundo verso, Jesus habilita e Jesus dá a lógica, o enaltecimento da mansuetude, da pacificidade, do amor, da brandura. E muita gente acha que isso só é aplicado uns com os outros. E ele diz, bem-aventurados todos aqueles que são brandos e que são mansos, porque herdarão a terra. Ok, devemos ser brandos, mansos e pacíficos, sim, inicialmente conosco mesmo, uns com os outros, nos respeitando, nos amando, não fazendo ao outro o que não gostaria que fosse feito para nós. Mas também o respeito ecológico à nossa casa, à nossa terra. Porque se não formos mansos, pacíficos, brandos, ou seja, se não ordenarmos toda a construção de meios, de processos, de procedimentos sociais, econômicos, políticos, voltados ao respeito ambiental, nós herdaremos a terra, ou seja, reencarnaremos aqui outras vezes. É a consciência de cada um que vai dizer. Mas Jesus diz assim, a cada um será dado em conformidade com suas obras. Portanto, seremos convidados a irmos habitar outros mundos mais primitivos do que a terra, mais atrasados, a fim de nos educarmos moralmente e podermos assim termos a chance de realizar novos comportamentos para nos tornarmos, para termos credibilidade de voltarmos para mundos regenerados como a terra será dentro em breve. Então é um encaixe perfeito dessa fala de Jesus, não é apenas uma inferência. Bem-aventurados os mansos, ou seja, do ponto de vista do cuidado ambiental, bem-aventurados seremos se respeitarmos o nosso habitat, se respeitarmos toda essa disponibilidade que a nossa biodiversidade nos dá. Se respeitarmos animais, vegetais, mananciais aquíferos, água, os oceanos, se soubermos utilizar de maneira sustentável todos os recursos da nossa terra, aí sim poderemos reencarnar nesta terra. Se não, deveremos ir a planetas primitivos exatamente a fim de poder ter a chance de fazer direito o que fizemos equivocados aqui.
e colocar à disponibilidade a inteligência pertinente a espíritos já evoluídos do ponto de vista intelectual, mas ainda necessitados de rever questões morais, um planeta ainda por se fazer. Assim foi também a migração que aconteceu na Terra primitiva, mas não tão primitiva assim, quando os chamados exilados de Capela, espíritos capelinos, que é um sistema planetário que fica próximo à Terra, na constelação de Cocheiro, chamado Capela, e que espíritos lá evoluídos do ponto de vista da inteligência, mas destoantes moralmente, já daquele patamar que havia atingido a maior parte daqueles espíritos. E eles foram amorosamente convidados para vir para a Terra primitiva, a fim de dar um impulso material e um impulso de valores que nós ainda não tínhamos naquela época, recém-saídos da fase animal. Portanto, amigos, é sempre presente o encontro das necessidades. Necessidades de um se juntam à necessidade de outro. E muitas vezes, na maior parte das vezes, nós ainda não entendemos isso. Sobretudo, quando experimentamos desafios que nos geram desconforto emocional. Quando nos sentimos entristecidos, angustiados, ansiosos. Quando nos sentimos enraivecidos, porque a raiva ainda é um sentimento que está presente em quase a maioria de nós. A primeira coisa que temos de iniciativa é: vou me livrar disso. E mal sabemos que é exatamente aquilo a nossa necessidade para podermos desenvolver a antítese destes maus sentimentos. Desses sentimentos que chamamos na psicologia de sentimentos de valência ou emoções de valência negativa. Raiva, ódio, rancor, mágoa, impaciência, angústia, intolerância. Fruto do quê? Na linguagem espírita, fruto do orgulho e do egoísmo. E é exatamente o orgulho e o egoísmo, a antítese do amor que o Cristo deseja e espera de todos nós. E esse amor na prática ecológica vai nos fazer desenvolver novas tecnologias, novos processos, novos instrumentos que nos permitam interagir com o meio ambiente de maneira muito mais eficaz, saudável e digna, fazendo com que a Terra, no seu processo de regeneração natural, possa seguir o seu curso natural. E aqueles que estiverem assim, e que forem convergentes a estas leis superiores de Deus, nos manteremos aqui. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, pois herdarão a terra. Então, todo um conjunto de ensinamentos do Cristo Jesus, que esteve conosco em verdade, nos serve também para a boa gestão ambiental de uma destas infinitas moradas da casa do Pai, que é este planeta azul chamado Terra, que já foi vermelho nos seus pródromos. E Emmanuel vai dizer exatamente isso. Quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos dos seus pensamentos. E destacamos o paradigma no qual Jesus se baseia para todos os seus pensamentos. Qual é? Qual o elemento ou o sentimento ou a postura que o Cristo Jesus veio nos convidar a viver? Muito bem. Tiremos da boca, tiremos da mente e coloquemos nas nossas ações este amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, recomenda o Mestre. Mas também, ao nos amarmos, devemos respeito ao nosso ambiente, porque tudo aquilo que nós fazemos, mesmo estando sozinhos, trancados, ninguém está nos olhando, mas isso
sem dúvida alguma, interfere aos outros. Porque estamos todos conectados de alguma forma. Aquela latinha de Coca-Cola que muita gente ainda teima por jogar pela janela e que algumas vezes atinge a cabeça do outro que está atravessando, atinge o carro, corta o pé de alguém que passa na rua. Aquilo não é só um gesto terrível de deseducação. Não. Aquilo é uma infração direta ao próximo e à nossa casa. Qual de nós, em nossa casa de fato, casa, estrutura, como é que eu posso chamar, Tia Ilse, me ajuda? Estrutura física, sala, quarto, etc. Alguns, infelizmente, nem têm tantos cômodos assim. Mas, enfim, quem é que pega as sobras dos nossos processos biológicos e joga no meio do chão? Queremos isso para o nosso ambiente doméstico? Queremos sujeiras, empecilhos, más energias e más vibrações no nosso lar? De sã consciência, acreditamos que não. Por que então que no público, nas ruas, nos mares, nos rios, etc., nós fazemos isso? Pior ainda, temos ideias, mas não conseguimos ter uma amplitude do impacto que as nossas ideias têm no todo, não apenas na coletividade, mas no ambiente. Eu inventei uma nova geringonça, um novo artefato tecnológico que vai ajudar a gente a ter menos trabalho. Vejam o ponto de partida, normalmente, das construções de artefatos que nós vamos desenvolvendo. Trazemos, sim, um lado funcional e positivo, mas que muitas vezes negligenciamos o prejuízo e o dano que aquilo pode ocasionar. Quer ver um exemplo muito simples? Controle remoto. Controle remoto de televisão. Televisão, para aqueles que ainda não conseguiram saber o que é, nem têm um contato direto, é um objeto que é colocado na frente de uma parede, normalmente, ou de um móvel, e que muitas vezes tira a atenção das pessoas, tornando a gente menos funcional, menos eficaz, não é? Faz a gente crescer, principalmente para os lados. É verdade, não é? E o controle remoto veio para nos ajudar nisso. Tornarmos-nos seres mais sedentários, menos ativos, não é? Não é que não tenha um lado positivo, tem. Há um determinado momento na vida em que alguns têm dificuldades naturais, biológicas, expiacionais para o espírito, de locomoção, de se andar para lá. E aí sim tem uma utilidade. Mas será que a gente está no processo completo fazendo bom uso disso? E os espíritos dizem que a paixão é um elemento presente na natureza. Todavia, eles esclarecem que o abuso que dela se faz causa o mal. Nos apaixonamos por artefatos. Vejam que coisa, parece um preciosismo, mas no fundo, nós somos o resultado daquilo que pensamos. Portanto, há pessoas, e isso tem se disseminado e tem se massificado nas culturas, que amam coisas. Eu amo coxinha de galinha frita. Eu amo meu celular novo que eu comprei. Amo o carro que eu comprei. Amo meu sapato. Aí, quando essa pessoa chegar para outra e disser, meu amor, eu te amo, o desinfeliz vai acreditar? Ou ela? Eu vou me sentir como o quê? Me diga, tia Ilse. Como um controle remoto, uma coxinha, um carro. Lá que seja, às vezes eu estou pior do que eles mesmo, mas não é sempre. Portanto, amigos, a interação que nós conseguimos colocar uns com os outros passa necessariamente pelo respeito à nossa casa. Diz um ditado antigo, popular, que educação se faz aonde? Nasce aonde?
E há uma teimosia imensa de uma geração que quer delegar a função de educar, principalmente aqueles que recebemos como filhos, que são espíritos enviados de Deus, e que temos responsabilidade sobre eles, delegar essa educação para quem ou para qual instituição? Vejam como vocês fazem isso. Mas é tudo sabidinho. É um grave equívoco espiritual que levará a comprometimentos que durarão reencarnações até. Primeiramente, o ato do acasalamento, o ato da união, da conjugalidade entre duas pessoas é um ato sagrado por si mesmo. Desculpas das tradições culturais, das sensações que as pessoas nem sequer que se conhecem a si mesmo vão colocando como empecilhos e se separam aqui, acolá, e por aí vão arregimentando um sem número de compromissos espirituais para ao longo da vida, da existência e de tantas outras. Outro fator é que, decorrente disso, as famílias que se desagregam estão também desrespeitando o meio ambiente, porque uma família bem estruturada tem um pensamento de harmonia ecológica, e que, se não tem, deveria começar a se desenvolver por inúmeras práticas. A educação ambiental, que graças aos céus vem sendo pouco a pouco mais desenvolvida nas nossas sociedades. Portanto, quando Jesus vem propor, eu vou dar um pulo aqui, eu vou acelerar o tempo, tá, gente? O tempo do mundo. E nasceram diante dessa chamada sopa da vida, há 3,5 bilhões de anos configurou-se o primeiro experimento real de vida na Terra, que foram as chamadas bactérias unicelulares. E que elas têm até hoje uma função muito importante no equilíbrio de todo o planeta. E, portanto, merecedoras também do nosso respeito. Vamos dando um pulo aqui, as primeiras espécimes dos vegetais, caracterizando cada reino desse, não é? 470 milhões de anos, o primeiro mamífero há 125 milhões de anos, não é? Muita gente acha que isso é uma lagartixa gigante, não é, isso é um mamífero. E chegamos até nós, o chamado reino hominal. Lá no início, o chamado Australopithecus, depois o Homo habilis. Começamos a confeccionar os primeiros artefatos que nos facilitaram a vida e nos facilitaram a união. Primeiramente, como tribos, pequenos microgrupos sociais. Depois, a partir daí, fomos formando os chamados macrogrupos, os clãs, as grandes tribos, e por aí vai no processo contínuo da civilização, até chegarmos nesse ramo filogenético dos hominídeos, a nos distanciar dos nossos primos próximos, os primatas, nos quais os mais desenvolvidos hoje são o chimpanzé e o orangotango, que tem uma carga neural 2% apenas diferente da nossa, mas que por processos que só o Espiritismo esclareceu recentemente, é que vamos entender o porquê dessas duas ramificações da inteligência. Uma prosperou de forma exponencial e aqui estamos nós, nos vendo, conversando. Agradeço, inclusive, a paciência de vocês, etc. Houve reencarnes de seres mais avançados exatamente nessa época aqui inicial, a fim de que no contato com um perispírito diferenciado de outros orbes, pudesse então haver a configuração morfobiológica, ou seja, essa estrutura fosse se modificando pouco a pouco para a satisfação, aspas, da beleza universal do Criador. Portanto, ele nos dizer que somos cria
que tivemos um momento de início, mas que não teremos fim. Num processo constante de evolução, de progresso. Os espíritos superiores nos trazem que desse encontro de um ser espiritual primitivo, recém-saído de uma transição no crescimento espiritual, que é a saída do reino animal para o reino hominal, teve um intercâmbio espiritual com estes seres mais evoluídos. De tal forma que numa psicografia realizada na Federação Espírita Brasileira, atribuída exatamente a João o Evangelista, ele diz que naqueles momentos primitivos do homem na terra, houve um encontro dos seres de luz que tocaram e que se harmonizaram com as bestas ainda semi-animalizadas da terra. Éramos nós, essas bestas. Não no sentido pejorativo, porque espíritos da grandeza de João Evangelista, que nada mais é que Francisco de Assis, não vai usar a terminologia pejorativa. As bestas é no sentido da acepção da palavra mesmo. É que os nossos preconceitos e as nossas besteiradas faz com que a gente distorça, não é, o significado de algumas palavras. Portanto, o próprio Francisco de Assis presenciou e registrou esse encontro de duas grandezas espirituais tão distantes. Esses seres que já estavam um tanto avançados, com nós ainda rudimentares nos processos iniciais da inteligência, da autoconsciência, que é o que nos caracteriza como espíritos com E maiúsculo. A individualidade espiritual. E é toda esta casa, todo este orbe, esta morada que o Cristo criou, arquitetou e que gerencia até os dias de hoje, tem exatamente essa função de nos acolher da melhor forma possível, atendendo às nossas demandas evolutivas, às necessidades, sobretudo morais, nos utilizando das condições ambientais que são matéria. Porque, para esta lógica de evolução, nós precisamos reencarnar inúmeras vezes neste orbe e, portanto, vamos precisar de um veículo, de uma roupagem material, que é o nosso corpo físico, biologicamente constituído, para nos servir às nossas necessidades espirituais. E como é um corpo material, precisa também ser nutrido de forma material. Esta é a lógica. E para isso a natureza está aí disponível. Com as águas, os oceanos, os mares, que geram habitats para irmãos menores nossos, que servem às nossas necessidades de subsistência e que cada vez vamos desenvolvendo novos métodos, tanto do ponto de vista para respeitarmos melhor esta ecologia, quanto para desenvolvermos um progresso que atinja a um número crescente de espíritos que precisam reencarnar. Alimentação, moradia, etc. Porque a população da Terra cresce continuamente. Não é verdade? Tem um sentido isso para vocês? Pensamos que sim. E é essa a necessidade de cuidarmos e de termos uma visão ecológica deste pequenino ponto que basicamente some diante do universo. Aqui nós temos a imagem da nossa galáxia, a chamada Via Láctea. Essa é a nossa galáxia, que está constituída de 100 bilhões de estrelas, 100 bilhões de sóis. E o nosso Sol está nas menores das escalas das estrelas. Para ter uma ideia, próximo aqui ao nosso sistema solar, mais ou menos nesta região aqui, há uma estrela chamada Betelgeuse. Ela é uma estrela de terceira grandeza ainda, não é de primeira. E é cerca de 2.000 vezes maior do que o Sol. Eu não sei se vocês conseguem imaginar o que é isso.
É como se a gente pegasse aqui um grãozinho de areia e colocasse aqui uma bola de futebol. A comparação. Portanto, esse minúsculo planetinha que está aqui, ó, nas bordas da nossa galáxia, no chamado braço de Órion, é exatamente isso que nós estamos aqui. Viajando a uma velocidade imensa no cosmos, mas que estamos grudados aqui, nestes bancos confortáveis, de clima agradável do nosso Jefa, no nosso Recife temperado por esse calorzinho gostoso. Não é verdade? Essa é a nossa terra, que esquenta a cada dia e que nos faz transpirar mais e mais. Não precisamos ir muito longe, não. Boa parte de nós aqui. Vamos nos recordar da nossa infância recente. Foi recente. Não é tão distante assim. E temos a certeza de que muitos, se não a maioria, vai dizer, antiga, porque tem uma mania da gente dizer que tudo era antigamente, né? Recentemente, era mais fresquinho, era mais agradável. De noite até tinha pessoas, embora não muito lúcidas do juízo, mas que usavam um casaquinho aqui em Boa Viagem. Se vocês virem alguém de casaco passando agora por aqui, o que é que vocês vão dizer? Não precisa. Guardem para si, por favor. Esse é um dos mais eminentes impactos do mau uso que nós estamos fazendo de nossa inteligência e do que Deus e que Jesus nos dá disponível na nossa casa, na nossa terra, para as nossas necessidades. Então, é exatamente com o olhar crístico de Jesus, em que preconiza o amor como o instrumento, como o remédio, como o meio, como o sentimento, como a ferramenta única e mais preciosa de todo o universo. Que passemos a amar mais a nossa casa e termos posturas mais éticas, mais ecológicas, condizentes com as leis de Deus, entre as que se destacam a lei de preservação, a lei de conservação e também a lei de destruição. Porque quando interferimos na natureza, de alguma forma estamos destruindo. Mas que essa destruição, ela esteja balizada pelo amor, que embora destrua algo, possa construir e gerar outro algo mais adequado, melhor e mais duradouro. Essa era a abordagem que trouxemos para a temática de Jesus, o grande arquiteto da terra. Esse arquiteto perfeito que fez tudo milimetricamente nos seus devidos lugares. Que possamos estar, enfim, uníssonos, antenados, convergentes aos ideais de Jesus, sobretudo na conta do amor e do respeito uns aos outros, mas que esse respeito uns aos outros se caracterize também pelo respeito à nossa casa-mãe, à nossa terra abençoada e querida. Que a paz de Jesus nos conduza para dias mais dignos e mais saudáveis para todos nós.